get back to how they were? Yeah. I'm not sure when, but one day. I hope it's soon. E aí, aqui é o Zangados de Valendo a Pena Jogar e o game que volta a aparecer no canal depois de alguns vídeos de meia hora. Jovens, hoje lhes trago The Walking Dead segunda temporada. Pra quem é fã da série ou das HQs ou dos dois e tá esperando que eu fale sobre eles, saiba que eu já falei na minha análise da primeira temporada desse jogo um ano atrás. Então quem não viu esse vídeo ainda ou entrou recentemente no canal, é só procurar lá e assistir depois. É até melhor para vocês entenderem todo o procedimento, afinal, a segunda temporada é mais uma extensão da primeira com certas alterações que eu vou listar aqui para vocês, certo? Então vamos lá, vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nesses sites de coito suado, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. The Walking Dead segunda temporada é um jogo em terceira pessoa de ação com elementos point and click e decisões que irão determinar o futuro da história. Ele tem uma forte carga de drama emocional, transmitindo de uma maneira incrivelmente fiel aos quadrinhos de Robert Kirkman. No vídeo da primeira temporada eu contei toda a história de carreira dele, de suas outras criações antes de chegar a The Walking Dead, vocês devem se lembrar. O jogo foi desenvolvido pela Telltale Games e distribuído pela Skybound Entretenimentos. Assim como a primeira temporada, ele possui 5 capítulos, cada capítulo é lançado em uma data diferente, durando em média 1h30 a 2 horas cada um, totalizando uma margem de 8h30 a 10 horas por temporada. Quando a ideia foi lançada, eles vendiam os capítulos separadamente. Hoje em dia você compra o pacote completo, cada temporada por 40 ou 50 reais. E o jogador vai baixando assim que vai liberando cada um. O capítulo 1 da segunda temporada foi lançado em dezembro de 2013 e o último em agosto desse ano 2014. E é por isso que só agora que o tio está fazendo a análise é muito melhor do que analisar capítulo por capítulo. O jogo está disponível para Xbox 360, PlayStation 3 e PC, mas já foi confirmada uma versão para PlayStation 4 e Xbox One, assim como uma terceira temporada para o ano que vem, 2015. E vamos lá, começando pelo enredo. Olha, jovens, tudo nesse jogo, tudo, é história. É aquele tipo de game que nós mais assistimos do que jogamos. Em outras palavras, é um filme interativo. E como se trata da segunda temporada, eu tenho que falar o mínimo possível, porque qualquer detalhe que eu soltar é um spoiler na cara de vocês. E acreditem, não deixem nenhum colega, amigo, vizinho, namorado, namorada, amigo colorido, inimigo, padeiro, te contar nada sobre a história, porque perde a graça e muito, ok? A protagonista principal agora é Clementine. Na primeira temporada, quando ela ainda era uma menininha guti-guti, ela tinha 8 anos de idade. O primeiro capítulo começa algumas semanas ou meses depois do capítulo 5 da primeira temporada. Ela deve ter agora uns 9 anos de idade. Clementine era uma menina doce, inocente, indefesa, uma criança que passou por situações terríveis e foi protegida e preparada de forma correta pelo fodão do Lee na primeira temporada. E como eu sou fã desse personagem, muito bem construído. Hoje, Clementine ainda carrega bondade no seu coração, mas o mundo ao seu redor, como vocês sabem, mudou. E o ser humano, em sua grande maioria, é podre por natureza. E caso um apocalipse acontecesse no mundo, não necessariamente de zumbis, ao invés de nós nos unirmos, nos ajudarmos e tentarmos sobreviver por esse período difícil, o que acontece? Nós nos dividimos ainda mais do que hoje em dia, se é que isso é possível. A violência aumenta desenfreadamente, o povo se mata por comida, por água, estupros e outras maldades sem tamanho começam a acontecer. Eu já falei isso em outros vídeos, mas se você tiver em 2 caminhos para passar, um deles repleto de zumbi e o outro repleto de humano, nem cogite a possibilidade de ir pelo caminho dos humanos. Se você for pego pelos zumbis, você será devorado e morto. Se você for pego pelos humanos, a lista de maldades que eles podem fazer com você é muito longa. Na primeira cena do jogo que vocês estão vendo aí agora, e também no vídeo da meia hora que eu fiz desse capítulo,
Clementine está acompanhada de Omid e Christina, 2 personagens da primeira temporada, e depois de alguns acontecimentos que vocês estão testemunhando aí ao fundo, que não são felizes para variar, um ano se passa, na verdade 16 meses, né, 1 ano e 4 meses. Agora Clementine deve estar aí com 10 anos, e ela se vê sozinha novamente. E é partindo daí que o jogo começa, lembrando que suas escolhas do passado interferem em diálogos e certas decisões no game, ele é acumulativo. E sobre a história, eu posso afirmar para vocês com todas as letras que está mais dramática do que nunca. São várias e várias cenas de fazer você subir na cadeira ou de querer dar um soco na parede de tão revoltantes. É tristeza em cima de tristeza, faz você questionar se ainda vale a pena lutar. Imaginando você naquela situação. Você tem um dia de felicidade para 1 mês de sofrimento. Toda a atmosfera é bem produzida. O capítulo 5 da primeira temporada é eleito pelos fãs o mais emocionante de todos. Eu concordo, eu admiti no vídeo anterior que me emocionei com ele. É fácil você se emocionar em um filme com atores reais e tudo mais. Agora, quando um desenho, um jogo, uma HQ ou um livro conseguem fazer isso com você, é de se aplaudir, porque não é uma tarefa nem um pouco fácil. Na segunda temporada, esperem por isso também. Haverá cenas tristes aos montes, decisões difíceis, e o meu capítulo favorito é o capítulo 3, é o mais violento e tenso que eu já vi nas 2 temporadas. Ele começa como qualquer outro, naquele ritmo lento, diálogos longos, interação com os personagens à sua volta. Se você os trata bem ou não, isso gera memórias para eles, que vão interferir em decisões futuras. Mas quando dá aquele clique, sabe? Onde tudo ferra, tudo vai por água abaixo. Nossa. O jogo traz um vilão chamado Carver, que é o demônio em pessoa, não tanto quanto o governador das HQs, mas ele se esforça para isso, acredite. E os seus momentos com ele são terríveis. E quando eu me refiro ao governador da HQ, é porque o governador da série é bem franguinho, né? Se você assiste só o seriado e achou ele muito fodão e muito malvado, saiba que ele não faz 50% que o da HQ faz. Acredito que os produtores da série optaram por mudar quase tudo por considerar pesado demais. Apesar da série ser para maiores de 16 anos, o público abaixo dessa faixa é bem alto. Eu acho isso errado, cara, porque o personagem perde muita força e acaba irritando os fãs das HQs. Não quer fazer igual? Beleza. Mas teriam que criar outras ações para dar aquele equilíbrio. Ou até mesmo tentar superar, porque o personagem acaba não marcando tanto. Mas tudo bem. Como eu disse, teremos várias ações durante toda a campanha, mas algumas delas só mudam detalhes. Mais da metade delas são inevitáveis. Por exemplo, uma pessoa está em perigo. Você tem a opção de tentar salvá-la ou não. Ou mesmo tentar salvá-la de 2 maneiras. Independente do que você escolher, essa pessoa vai morrer. Existem situações desse tipo no jogo. Apesar de inúmeras decisões, o que vai definir realmente o seu futuro são os 15 minutos finais do capítulo 5, onde nós poderemos ter 3 finais diferentes, depois de várias decisões terríveis. A primeira temporada, para quem não sabe, ganhou como game do ano. Eu não vejo hipótese alguma da segunda temporada ganhar esse tipo de prêmio novamente, não porque ela seja inferior, negativo. Ela é tão foda quanto, mas na primeira surpreendeu. Ninguém esperava algo tão bom. E agora, o mínimo que nós pedimos é que mantenha o nível, e isso acontece, o que é uma maravilha. O gameplay segue da mesma forma. Nós controlamos Clementine para andar e usamos o mouse ou analógico para interagir em certas cenas, além das escolhas de diálogos e algumas ações rápidas. Os gráficos, como vocês podem perceber, são do estilo HQ, como se fossem quadrinhos animados. Eu acho isso interessante, eu acho isso legal. Houve uma melhoria muito suave em relação à primeira temporada, mas nos contornos dos objetos e dos personagens, um arredondamento e diminuição de serrilhados. De resto, a mesma coisa. Tem gente que não curte esse tipo de estilo. A ambientação foi uma das coisas que mais teve evolução, mais evidente. Passamos por muitos locais diferentes, muito mais que o primeiro. E além disso, as câmeras se posicionam de várias maneiras, de vários ângulos novos. Alguns efeitos de fumaça, de iluminação, de névoa, tiveram uma certa melhoria também. A trilha sonora é de tirar o chapéu, tanto as que tocam em cenas tristes e de tensão durante o gameplay, como aquelas que tocam no final de cada capítulo concluído, quando os créditos passam, dando destaque para uma música que toca no final do capítulo 3, chamada Remember Me. Uau!
é simplesmente tudo a ver com a atmosfera do jogo. Quem tiver interesse em ouvir essa música tá aí na descrição do vídeo. A trilha sonora do 1 era muito foda e do 2 seguiu a mesma linha. Os controles são mínimos e óbvios que a jogabilidade é boa. Sobre a dificuldade, é difícil explicar, cara. Não tem. É mais de você pensar rápido, escolher rápido e torcer para que o resultado seja menos pior, porque melhor é uma palavra que não existe em The Walking Dead. A dublagem é ótima, ajuda muito na interpretação das cutscenes, porque a expressão facial dos personagens é bem limitada, porque o gráfico não é top nem nada. Então se o jogo é de muito diálogo e a dublagem fosse zoada, ia comprometer completamente o produto. Então sim, a dublagem é muito boa. Os loadings são rápidos, mal demoram 3, 4 segundos e olhe lá. A movimentação é bem travada, é bem robótica. Quando você começa a andar com a Clementine, é como se fosse um bloco que só mexe as perninhas. Mesmo nas cutscenes, vocês percebem que os personagens não têm plasticidade de movimento, e isso quase não teve melhoria em relação ao primeiro. Vamos ver na próxima temporada. Não existe física ou inteligência artificial para se avaliar. Os confrontos são diplomáticos, em texto, e os que exigem ação, atirar, lutar, são Quick Time Events, sequência de botões. Os inimigos são pré-programados para aparecer ali, não é uma coisa livre e imprevisível. The Walking Dead segunda temporada é bem simples de se explicar, ele segue basicamente como o primeiro. É tão marcante quanto, é um jogo feito para os fãs das HQs e da série, ou para os amantes de apocalipse zumbi e de um enredo bem construído. Quem não curte ver longos diálogos, pode achar o jogo chato e parado demais, tipo assim, eu quero jogar, eu quero ser livre, sair correndo, meter a porrada, pular, atirar, me esconder. Que porra de jogo é esse que só fica conversando? Muitas pessoas não têm paciência. Se você se encaixa nesse perfil, esquece, deixa pra lá, você não vai gostar. E mais uma coisa, o jogo tá todo em inglês. Pro pessoal do PC, existem os sites que se dedicam à tradução dos jogos. Esse pessoal que traduz faz um excelente trabalho, mas o pessoal do console, aí fica complicado. Tem esse detalhe também, né? Entender o inglês é crucial. Senão como é que faz pra você escolher as decisões? E randomicamente é foda. Então, jovens, The Walking Dead segunda temporada é tão bom quanto o primeiro. Talvez até vocês achem melhor que o primeiro. Sério mesmo. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.